E aí, alunos do JET Dorcelina Gomes da Costa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor de Ciências, Diogo Neves, mas na escola eu dou aula de Círculo de Leitura e estou aqui acompanhado do... Sou estagiário e faço licenciatura em Ciências Biológicas na Faculdade Estácio de Sá. Seu nome? Glauber Alex da Silva. Isso, você já conhece ele, né? Nós estamos aqui no Bioparque do Rio de Janeiro para gravar uma videoaula sobre zoologia. Vamos embora! Você sabia que atualmente o Bioparque é o jardim zoológico mais antigo do Brasil aqui no Rio de Janeiro? Pois é, ele foi inaugurado em 1888, num bairro aqui da Zona Norte chamado Vila Isabel. E aí em 1945 ele foi transferido para cá, para a Quinta da Boa Vista, no bairro chamado São Cristóvão, bairro Imperial. E aí em 2019 ele foi fechado por 2 anos e foi reativado já com o nome de Bioparque em 2021. O bairro Imperial de São Cristóvão é importante porque foi aqui que morou a família real portuguesa, nesse palácio daqui. E foi exatamente aqui nesse lugar onde viveram Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II e suas respectivas esposas e filhas. Esse palácio aqui também se tornou um museu nacional, pertencendo à Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizando diversas pesquisas. Infelizmente, ele teve que fechar suas portas em 2018 por causa de um incêndio. Isso aqui é o que restou dele hoje em dia. Ele está sendo restaurado para que possa reabrir suas portas em breve. Muito já foi feito para a reconstrução desse museu, desde que ele sofreu um incêndio. A fachada ficou preservada, porém no interior, muitas obras e coleções foram perdidas. Vamos retornar agora para o Bioparque. Glauber, explica pra gente o que é zoologia. Zoologia é a ciência que estuda os animais. Todos os animais, né? Isso. Tanto os invertebrados quanto os vertebrados. E nós estamos aqui no Bioparque para poder mostrar para vocês o grupo específico dos vertebrados. Os vertebrados são animais que fazem parte do filo dos cordados, conforme eu já falei em alguns vídeos anteriores. Eles recebem esse nome porque durante seu desenvolvimento embrionário surge uma estrutura de forma alongada na região dorsal do seu corpo, que tem a função de sustentar. Ela se chama notocorda. Na maioria dos vertebrados, ela não se mantém. Os vertebrados possuem crânio e vértebras formados por cartilagens ou por ossos. Então, os vertebrados são normalmente divididos em alguns grupos: peixes, anfíbios, répteis e aves e mamíferos. Para saber um pouquinho sobre peixes, dá uma olhada no vídeo que eu gravei na Aquarrio, onde eu mostro vários animais invertebrados e também os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Agora aqui do Bioparque você vai ver um grupo de vertebrados chamados tetrápoda, que significa tetra, 4 e poda, pés. São animais vertebrados que possuem 4 patas ou 4 pés. Dentro desses animais existem os anfíbios, que a gente também não vai ver aqui, porque eles não são agrupados em nenhum lugar aqui separado. Possivelmente nós veremos ele em dias chuvosos, em dias em que a temperatura está um pouco menor, ou então de repente em dias que a umidade está elevada, e aí nós conseguiremos ver nos jardins, nas folhas e tudo mais. Fazem parte do grupo dos anfíbios os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e também os animais chamados de cecília ou cobra-cega. O tritão também faz parte deles, juntamente com as salamandras. Esses animais têm um corpo bastante liso e eles precisam fazer trocas gasosas pela pele. Eles fazem respiração tegumentar, que a gente fala, respiração pela pele. Então a pele é bem lisa, bem fina, para poder permitir que isso aconteça. E eles estão sempre ligados a ambientes aquáticos. Eles precisam que a água esteja sempre molhando o corpo deles para poder facilitar essas trocas gasosas. E eles não morrerem por dessecação. Os anfíbios são extremamente dependentes dos ambientes aquáticos. Eles precisam da água para viver e também para se reproduzir. Sem isso, não tem como as espécies continuarem existindo. Agora a gente vai ver, seguindo a escala evolutiva, os répteis, que são os primeiros grupos de animais que conseguiram sobreviver sem a necessidade da água, tanto para se manterem vivos quanto para a reprodução. Uma característica bem interessante que surgiu a partir dos répteis é a formação de ovo com casca. Portanto,
Répteis, aves e mamíferos são animais que a gente chama de amniotas, que são animais que durante o desenvolvimento embrionário é formada um amnion, o saco amniótico, que vai proteger o embrião ali. Uma vez que os répteis não são mais dependentes da água, tanto para sobreviver quanto para reprodução, para que eles pudessem conquistar os ambientes terrestres, aconteceram algumas modificações no corpo deles. Então, por exemplo, a pele dos répteis é bastante grossa para poder impedir a perda excessiva de água. Alguns deles desenvolveram escamas, como a gente vê nas cobras, outros placas dérmicas, e outros animais como os jabutis, as tartarugas e os cágados desenvolveram o casco, tá, como forma de sobreviver a esses ambientes, apesar de alguns ainda gostarem de ficar na água. Muitos deles têm como característica o hábito de se rastejar, ou de estar sempre próximo, com o corpo próximo ao chão. Como representantes aqui então dos crocodilianos, nós temos o jacaré-coroa e o jacaré de papo amarelo, que ele é bastante comum aqui na Mata Atlântica. Dá uma olhada na distribuição do jacaré de papo amarelo aqui no Brasil. Ele pega, tá vendo? Região da Mata Atlântica, quase toda a costa do Brasil, até o sul, e também alguns países vizinhos a gente encontra esse jacaré na parte ali do Pantanal, que está pegando a Argentina, o Paraguai e também o Uruguai. Os jacarés e os crocodilos gostam de passar grande parte do dia na água, são animais de hábitos aquáticos. E você vê alguns deles assim, deitados, tomando banho de sol, porque os répteis são animais que a gente chama de exotérmicos, são animais que não conseguem manter sua temperatura corporal constante. Então depende da temperatura do ambiente. É diferente das aves e de nós mamíferos, que conseguimos manter constante a temperatura do corpo. Então eles acabam se aquecendo no sol, como também aqueles cágados ali, para poder aquecer um pouquinho a temperatura do corpo deles. Repare agora nas diferenças do formato do crânio e na visibilidade dos dentes em jacarés e crocodilos. Sendo que tem uma diferença, o jacaré ele é porte pequeno, né? E o crocodilo ele é maior, a dentição é maior, né? Ele é maior, né? E o crocodilo é originário da África, né? Não tem aqui na Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é só os do papo amarelo e o jacaré-coroa. Esses répteis que você está vendo aqui são cágados. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre eles, a diferença entre esses animais, das tartarugas, dos jabutis. E eles são considerados os grupos basais dos répteis, justamente por causa da característica do crânio deles. Aliás, o crânio é uma parte do corpo muito importante entre répteis, aves e mamíferos para que eles possam ser considerados grupos distintos. Os répteis e as aves são animais ovíparos, em sua maioria, ou seja, que põem ovos. Então aqui, nesse painel, eles estão mostrando vários tipos de ovos de animais diferentes, como por exemplo, do jacaré, o formato e o tamanho deles, para você conhecer das aves. Inclusive do tubarão, que é um peixe. Os tubarões são muito interessantes, porque alguns deles são ovíparos e alguns deles são vivíparos. Ou seja, o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. A gente também vai ver isso um pouquinho em alguns répteis, como cobras. Os jacarés têm seu sexo determinado pela temperatura, ou seja, em temperaturas baixas nascem fêmeas, em temperaturas altas, machos. E acontece também com os crocodilos, que são parentes dos jacarés. Isso acontece também com os cágados, tartarugas e jabutis. Vamos agora conhecer as serpentes. Aqui nós temos aqui no Bioparque do Rio é a Piton burmesa e a Piton reticulada. Nenhuma delas são daqui do Brasil. Lembra que eu falei para vocês que aqui no Bioparque nós encontraríamos os vertebrados do grupo tetrápoda, ou seja, que tem 4 patas? Mas e aí, as cobras e serpentes? Cadê as patas delas? Por que elas são consideradas tetrápodas? Porque na evolução existe uma coisa que se chama de regressão.
Ao longo da linha evolutiva, alguns animais vão ganhando algumas características, mas às vezes essas características são perdidas em outros grupos, que é o caso das cobras. Aqui é a Piton. Ela caça por armadilha, emboscada. E ela, para pegar a presa, ela faz a constrição. Esse é o caso das cobras que não são venenosas, né? Isso. São cobras que não têm peçonha, né? Ela não é venenosa. Isso, o nome correto é peçonha. As cobras que não são peçonhentas têm essa característica. Inclusive, assim, a gente não consegue ver a cabeça dela porque ela deve estar dormindo, então ela deve ter escondido. Mas as cobras que são peçonhentas já não têm essa característica da constrição. Elas injetam a peçonha mesmo e aí aguarda, né, o animal ficar paralisado para poder engolir. A outra cobra aqui, a outra Piton, está meio que escondida aqui nesse gramado. Não sei se dá para ver direito, mas não são animais muito de hábitos diurnos, então a gente acaba encontrando elas meio que descansando nesse horário. Reparem aqui, nós temos duas cobras, duas pitons, meio que descansando, quase que entrelaçadas. Nossa, é grande. Bem grandes. Aqui a gente consegue ver a cabeça dela, de uma delas, Maria. e a outra está escondida ali. As cobras, elas formam um grupo juntamente com os lagartos. E os jacarés e crocodilos que a gente viu formam um grupo específico dos crocodilianos. Aqui a gente consegue ver com detalhes as escamas. É de verdade, ó. Olha a pele dela, branca e amarela. Pele bem seca como dos outros répteis que a gente conhece. Essa daqui é uma iguana, também um réptil, né, do grupo dos lagartos. Essa aqui tem até uma coloração que lembra um pouco a cor do tronco de uma árvore, mas a gente conhece muito iguanas de coloração verde. A sua defesa é a cauda. Uma força muito grande na cauda. Bem comprida. Ainda dentro do grupo dos répteis, nós temos aqui um exemplo de tartarugas que são encontradas na Amazônia. Você já parou para pensar qual é a diferença entre jabuti, tartaruga, cágado? Você pode observar que os tracajás são tartarugas típicas da Amazônia. A pata dela é uma junta da outra, porque isso facilita ela para poder nadar e também andar na terra. Então, a tartaruga, ela é marinha, né? E aí elas têm o corpo todo achatadinho, inclusive o casco, e as patas também são achatadas para poder facilitar elas no nado. Elas só saem do mar, no caso as fêmeas, para poder fazer a desova. E aí temos também os jabutis e os cágados. Aqueles que são só terrestres, que a gente tem em casa, são os jabutis, não é isso? E aí você repara que eles não têm o casco tão achatado assim, já é bem mais redondinho, e as patas são mais grossas, né? Para eles poderem andar na parte terrestre. E aí faltaram os cágados. Os cágados também é a mesma característica dos tracajás e jabutis. A pata deles são junta para andar na terra, que facilita. Isso, são um pouquinho mais achatadas, mas tem aquelas membranas entre os dedos para ajudar também na natação. Eles são meio terrestres e aquáticos ao mesmo tempo, né? Então a gente pode fazer assim, os jabutis são terrestres, os cágados são terrestres e aquáticos e as tartarugas são aquáticas. E aí a gente tem aqui as tartarugas da Amazônia nesse meio termo, porque elas têm o casco não muito achatado, como uma tartaruga. As patas delas não são como as nadadeiras das tartarugas marinhas, mas elas são achatadinhas e têm essa membrana entre os dedos. Vamos agora fazer uma pequena revisão de tudo que nós vimos até agora através dessa imagem que nós chamamos de árvore filogenética. Ela é muito importante quando a gente faz estudos evolutivos. Então, como ela lembra um pouco uma árvore, tudo que está aqui na base é o início dela, onde a gente encontra os ancestrais dos grupos que a gente está estudando. E aí, cada ramo que a gente vai observando aqui, cada ramo que vai se formando aqui, vai representar grupos
de seres vivos, de animais que compartilham semelhanças e descendem de ancestrais comuns. E conforme a gente vai subindo aqui, vai passando o tempo. Então, os seres que surgiram aqui mais embaixo são mais antigos e também mais primitivos do que seres que, por exemplo, surgiram a partir de 100 milhões de anos atrás, por exemplo. Bom, então aqui nessa figura aqui, nós estamos vendo os animais cordados. E dentre os cordados, nós temos os vertebrados. Começando aqui pelos peixes sem mandíbulas. Dentre esses que possuem crânios, nós temos também os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos. E aí, a partir deles, que começa aqui, nós temos os tetrápoda, conforme eu expliquei, os animais que têm 4 patas, os vertebrados. E aí, na escala do tempo, os anfíbios começaram a surgir há mais de 300 milhões de anos, são os tetrápodas mais antigos ou mais primitivos, e depois tivemos aqui uma linhagem que deu origem aos répteis e às aves, que são descendentes deles. Nós vamos ver isso num vídeo posterior. Os mamíferos também estão aqui. Eles são distintos dos grupos dos répteis e das aves, que vai ser a terceira parte do vídeo. Nessa figura aqui nós vemos especificamente o grupo dos répteis. E aí, começando pelas tartarugas, do grupo das tartarugas que a gente viu, que são o grupo dos testudines, elas surgiram há bem mais tempo. A gente vê aqui o início, né, da existência das espécies que deram origem às tartarugas, há muito mais tempo, que formam um grupo específico. E aí nós temos aqui uma bifurcação originando o grupo dos lagartos e das cobras. Aí dentro do grupo dos lagartos a gente tem o calango, os lagartos mesmo que a gente conhece, a iguana, o camaleão, o dragão de Komodo e a lagartixa também, que é um tipo de animal que tem uma pele bem mais fina, né? Um exemplo também de regressão, conforme eu falei no caso das cobras. E aí dentro do grupo das cobras nós temos a jararaca, a cascavel, surucucu, píton, jiboia, coral, anaconda, sucuri, víbora, naja, cobra d'água, enfim, uma infinidade de grupos dentro desse ramo aqui, que inclusive é o ramo dos répteis onde existe a maior diversidade. E aí aqui nós temos, por último, um grupo aqui que formou os crocodilianos e um outro grupo aqui do lado que formou os dinossauros, e dentro do grupo dos dinossauros nós temos as aves. Isso é assunto para o próximo vídeo. E assim nós terminamos a primeira parte desse vídeo de biologia gravado no Bioparque do Rio de Janeiro. Aguarde o próximo vídeo que falaremos especificamente sobre o grupo das aves. Até lá!